O áudio. Ah, legal. Hã? Tá ligada? Ah, tá. Oi. Você vai fazer vídeo pelo note dele. É que nós vamos assistir todo mundo aqui. Mas vocês estão precisando de note? Não, então Mas é que todo mundo vai assistir pelo celular. tudo bem, pode tirar. É porque as meninas acharam melhor vir aqui e colocar todo mundo assistir junto, mas pode, cada um assiste pelo celular. Se está precisando de note na empresa, sim. Não, tá. Tá. Ah, não, tranquilo, pode levar para ela. Não, imagina, sempre que for assim que tiver, vocês perguntam, porque às vezes para a gente não é uma prioridade, não seria, sabe? Como estava disponível, a gente tinha combinado todo mundo assistir aqui junto. Ao som.
Bom dia, Joyce. Bom dia, Joyce. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Só mais uns minutinhos, tá? Com a Adriana está tudo ok? Sim, a gente está na mesma sala aqui. Perfeito.
Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, então vamos dar início ao nosso primeiro workshop sobre planejamento patrimonial e sucessório e também tributário para o agronegócio. Hoje, quem vai ministrar para nós é o nosso consultor tributário especialista no agronegócio, o André Stabile. Gostaria de deixar aqui para vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pontuação, fiquem à vontade de interromper, tá? É algo bem dinâmico mesmo e é para sanar as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade de interromper. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais no assunto, a gente vai deixar o nosso contato no chat e daí é só vocês mandarem uma mensagem. Legal, legal, pessoal. Bom dia, bom dia. Hoje um público bem feminino aí na vídeo. É um tema bem interessante, a gente tem discutido muito nos últimos dias aí, a parte do agronegócio, a parte da reforma tributária no agro, a parte da doação, né, devido ao esse burburinho que está rolando referente ao aumento do ITCMD nessas operações, né. Vocês me ouvem bem? Só me sinalizem aí se o meu áudio está bom, se eu posso continuar nesse volume aí. Tá ok? Aqui Tá está bom. ok. Tá ok, né? Show de bola. Então tá. Então vamos iniciar. Pessoal, só falando um pouquinho, né, da Econômica Consultoria. Econômica Consultoria é, é uma empresa de consultoria tributária e societária, né? Nós atendemos vários clientes do agronegócio, tá? Esse tipo de operação, o que eu vou falar aqui, ele já foi executado e testado em vários clientes, em diversos ramos de atividade em diversos estados, tá? Então, é uma estrutura que funciona, ela é muito eficaz na parte tributária, tá? Bastante empresários do agro, né, agricultores, eles procuram nós para fazer esse tipo de situação, outros nem conhecem, desconhecem, às vezes tem lá um patrimônio bem robusto, um patrimônio um apetite gigante para compra de novos ativos e acaba fazendo tudo na pessoa física, né? E daí a gente acaba conseguindo uma estrutura tributária e societária para ele bem mais vantajosa, né? Onde que ele deixa muito menos dinheiro na mesa. Ele traz esse dinheiro para dentro do bolso dele, ele equipa a sua fazenda, equipa a sua estrutura. Tá? Então, a econômica aqui, a matriz é em Maringá, nós temos aí filiais no Mato Grosso, Mato Grosso Sinop, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e agora, recentemente, em Alphaville, São Paulo. Contamos já com 12 anos fazendo esse tipo de situação aqui, mais de 350 clientes atendidos, e hoje a nossa estrutura conta aí com cerca de 60 colaboradores, tá? Todos eles contadores, advogados, especialistas na parte tributária e societária, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, recapitulando, já foi testado, já foi aplicado, e são casos de sucesso, né? Eu já coloquei, vou colocar, no meio da apresentação, vai ter, tudo que eu vou estar falando vai estar exemplificado e eu recortei de apresentações e estruturas já executadas, tá? Então, tudo aqui é dinâmico e prático. E só reforçando o que a Tamiris comentou, se eu estiver falando alguma coisa e a pessoa surgiu uma dúvida, enfim, não captou a mensagem, pode abrir o áudio aí e questionar, tá? Que a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Então, deixa eu iniciar aqui. Primeiro ponto, né? Que o pessoal do agro tem que ficar em atenção, pontos de alerta, né? Em setembro de 23, a Receita Federal abriu um programa de conformidade, tá? O que é esse programa de conformidade? Ela vai ver os produtores rurais que estão conformes
perante a sua declaração, né? Então, todo ano, os contribuintes mandam a sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal, né? E a Receita Federal, ela, com base nesses números, ela vai fazer uma confrontação de declaração com declaração e na sua própria declaração. O que que ela vai fazer? É muito comum a gente ter o seguinte cenário, tá? O contribuinte, ele coloca lá o imóvel que ele está explorando, tá? Então, por exemplo, imagine o seguinte, que o contribuinte colocou lá um imóvel que ele explora que tem uma quantidade de 100 hectares, que é um campo obrigatório lá. Aí, beleza, ele coloca lá que ele tem 100 hectares e a receita dele é 10 milhões. Fala, mas como a Receita vai olhar e vai falar assim, cara, como que esse cara tem 100 hectares e a receita dele é 10 milhões? Tem alguma coisa errada aí, ele está omitindo terra, ele está fazendo alguma coisa divergente. Vice-versa. O cara tem 10 mil hectares e está lá na sua declaração lá declarando que produz, que tem uma receita de 500 mil reais. Alguma coisa está errada ali. Ele está omitindo receita, ele está fazendo alguma coisa, utilizando um imóvel que não é dele, enfim, não está declarando o arrendamento, é, nesse sentido. Então, é, todas as informações que a Receita tem referente aos imóveis e às receitas, ela vai cruzar. É muito comum também cair em malha o seguinte sentido, tá? É, eu tenho uma terra e eu arrendo essa terra para um terceiro, né? Então, eu fui lá e, na qualidade de proprietário da terra, passei minha terra para o terceiro. O terceiro vai lá e vai informar assim, ó, paguei 100 mil reais para o André fazer, para mim explorar a terra dele. Eu venho na minha declaração e declaro isso como uma receita da minha atividade rural. Só que essa receita, ela é um arrendamento. Eu não posso dizer que essa receita é da minha atividade rural, né? Porque a tributação, ela é muito diferente, né? Então, se eu faço esse cenário, eu estou deixando de pagar 27,5% e pagando 5,5%, tá? Para fins da atividade rural, é 5,5%. Para arrendamento, é 27,5%. Então, isso ela está cruzando de monte. A gente atendeu vários casos nesse sentido, de clientes que chegam aqui com a cartinha, né, com a cartinha da Receita Federal, falando assim, ó, que é batata. Infelizmente, a Receita, ela já vai lá na declaração do terceiro, o terceiro declarou que pagou arrendamento para mim, não tenho o que eu justificar, não tenho o que eu defender, só resta eu complementar o imposto. Eu paguei ali 5,5%, eu vou ter que completar esse imposto com multa e juros na casa dos 27,5%. Tá? Então, esse programa de conformidade, ele tem pego muitos clientes, tá? Do agro, todo o pessoal que está lá com o quinaizinho do agronegócio, ele está na mira da Receita, tá? Na Bahia, nós atendemos um dos principais produtores de algodão da Bahia. A Receita foi lá e pediu para ele, falou assim, ó, me dá todos os contratos de arrendamento que você tem, para fazer justamente isso. Ele vai pegar os contratos de arrendamento, já fez, na verdade, né? Pegou todos os contratos de arrendamento e agora ele vai um por um. Vai ver na declaração de um por um se está declarando como arrendamento ou como parceria, né? Por causa dessa diferença. Ela quer a diferença dos 5,5 para os 27. E muita gente vai ser penalizado por isso aí, tá? Então, é um dos pontos que a gente tem que ficar de olho, ver se o que a gente está declarando está condizente com a nossa realidade. Que muitas das vezes, nesses casos aí, nós mesmos que entregamos, dando um tiro no pé, literalmente, falando assim, ó, eu tenho 100 alqueires de terra, estou produzindo lá 10 milhões. A Receita sabe que isso aí está errado, que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, a gente tem que estar muito esperto e muito antenado no que está sendo feito, tá? E tudo isso está dentro da declaração. E somos nós que enviamos para ela, tá? Então, é muito importante esse feeling e essa apuração criteriosa na parte ali da atividade rural, tá? Agora aqui, vamos para a parte prática aqui
do imposto de renda pessoa física, tá? Quando a gente faz atividade rural somente na pessoa física, eu tenho dois caminhos para fazer. Tenho o modelo simplificado e o modelo completo, né? O simplificado é que a tributação ela é apurada de forma presumida, tá? Então, esse aqui é um caso real, tá? Que eu vou colocar aqui um case real. A pessoa física tinha uma receita lá de 13 milhões. A receita, no modelo simplificado, ela me dá uma colher de chá, entre aspas, e ela fala assim, ó, do que você faturou, 20% eu entendo que é seu lucro, tá? Então, dos 13 milhões, sobre uma alíquota de 20%, né, deu 2 milhões e 600, é o seu lucro. Então, 2 milhões e 600 é o lucro, sobre o lucro, a alíquota de imposto de renda vigente para a pessoa física, ela é 27,5%, tá? Então, sobre 2 milhões e 600, eu vou lá e aplico os 27,5, que chega na casa ali dos 730 mil reais. Aí isso aí vem para o ajuste, no ajuste do imposto de renda tem algumas deduçõezinhas e acaba dando um imposto consolidado ali para pagar a guia, literalmente, né? A guia, ela vem no valorzinho ali de 694 mil reais, tá? Então, esse é o modelo simplificado. Receita, 20% receita entende como lucro, desse lucro, a minha alíquota é 27,5%. Chega no imposto de renda consolidado, ok? E temos o método completo. O método completo, como o nome já diz, eu pego a minha receita, menos, de fato, as minhas despesas da atividade rural, que daí eu tenho que comprovadamente, né, ter as notas fiscais, ter documentos fiscais para escriturar isso no meu livro caixa, eu vou pegar a minha receita menos a minha despesa de fato, tá? Então, nesse caso aí, era 13 milhões menos 7 milhões e 300. E chegou num resultado consolidado de 5 milhões e 959, tá? Então, esse é os dois cenários que a pessoa, na hora de entregar a declaração do agricultor, ela tem essa opção. Ó, eu escolho o método simplificado ou o método completo. O método simplificado deu um imposto consolidado ali de 694 mil reais. Já no imposto completo, deu 1,5 milhão. Então, eu tenho que escolher. É isso que dá para fazer quando eu trabalho apenas na pessoa física, tá? Então, eu trabalhando apenas na pessoa física, ou eu escolho simplificado ou completo, né? Então, nesse caso aqui, obviamente, optou-se pelo desconto simplificado para pagar ali quase 700 mil reais, tá? Porque esse aqui era um produtor de laranja, a laranja ela tem uma especificidade que ela exige muito recurso no início, né, na plantação, e depois da plantação, basta você cuidar, né, da lavoura, que ela vai gerar frutos por um longo período. Então, por isso essa disparidade, né, da despesa em relação à receita, tá? Então, seria isso que daria para fazer na pessoa física, tá? Agora aqui, o planejamento rural, né? O que a gente faz para melhorar esse cenário? Como eu disse, se a pessoa só trabalha na pessoa física, ela só tem essas duas opções, ou simplificado ou completo, tá? Agora aqui entra uma ferramenta que é a RUD, tá? A RUD, ela serve para complementar, né? A gente não deixa de fazer atividade rural na pessoa física. A gente vai fazer na pessoa física, só que a gente vai usar o que a RUD tem de melhor, né? A tributação da RUD, ela é mais favorecida, né? Então, a gente vai implementar, trazer para dentro a ferramenta RUD, tá? Então, como que isso é feito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma RUD, tá? Trazer para dentro dessa RUD os meus imóveis. Então, imagina assim, eu tenho 100 alqueires de terra. Eu vou pegar esses 100 alqueires de terra que está no meu CPF, agora eu vou trazer para dentro de um CNPJ da holding, tá? Então, eu vou trazer para lá e a holding, ela vai fazer um contrato de parceria comigo, né?
eu sou o CPF proprietário, né? Então eu vou continuar fazendo a exploração da atividade rural com o meu CPF, tá? Nos limites do Estatuto da Terra aqui da parceria, né? Então, geralmente, por exemplo, um produtor de soja, de milho, utiliza-se, né, de 20%, um produtor de laranja, algodão, utiliza-se 40% de parceria, que é mais ou menos o que a gente margeia de resultado da operação, tá? Então, tudo isso com base no Estatuto da Terra. Então, recapitulando a estrutura, holding proprietária dos imóveis, pessoa física responsável pela execução da atividade rural. Então, ela vai comprar a semente, vai comprar os agrotóxicos, vai fazer a plantação, vai colher, e ela vai partilhar com a holding, que é a proprietária do imóvel, né? Por que que ela vai partilhar? Porque ela é dona do imóvel e ela cedeu para um terceiro, que no caso o terceiro é o próprio produtor, né, o CPF, em troca de uma partilha, tá? Essa partilha, ela estende a qualidade de produtor rural para a holding também. É como se a holding estivesse indo ali, botando a mão na massa, e colhendo soja, colhendo milho, algodão, laranja, enfim, o que o produtor plantar ali, né? O que ele tirar da terra. Fazendo dessa forma, a gente tem uma tributação mais favorecida nos dois cenários, tá? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, tá? Dentro da pessoa física, a gente viu ali que a nossa alíquota de imposto de renda, ela é 27,5% sobre o resultado, tá? Sobre o resultado. Dentro de uma PJ, dentro dessa holding, né, que passou a compor os imóveis do agricultor, a gente vai ter 5 impostos ali dentro, né? Então, se o produtor, como pessoa física, ele vende um saco de soja, ele paga 27,5% sobre o lucro, aqui ele paga 5 impostos, mas que com uma alíquota inferior, tá? Então, a gente paga ali PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e ICMS, para qualquer produto. Eu vou vender esse celular aqui, eu vou pagar esses 5 impostos, tá? Porém, como a gente está falando de um produtor rural, né? A gente vai fazer um contrato de parceria com essa holding, tá? Ela vai ter a qualidade de produtora rural. É como se ela tivesse ido lá e ela plantado, ela colhido e ela vendido, tá? Ela tivesse apurado. Então, a gente tem alguns benefícios em relação a impostos diretos aqui na holding. Quais são eles? A gente tem aqui PIS e COFINS, alíquota zero. Vou pegar o exemplo da soja, que é a moeda aí do agro mais comum, tá? O soja, em qualquer local do território nacional que a gente venda um saco de soja dentro de um CNPJ, ele é alíquota zero, tá? Então, PIS e COFINS, em todo o território nacional, PIS e COFINS é um imposto federal, eu não pago PIS e COFINS, é alíquota zero, tá? Então, esses 365 ali, que era 0,65 de PIS e 3% de COFINS, eu não pago ele, tá? O ICMS, eu vou dar o exemplo aqui do Paraná, acredito que todo mundo que está aqui é do Paraná, tá? No Paraná, tem a figura do diferimento do ICMS, né? O diferimento, o que que é? É eu postergar, jogar para o próximo o recolhimento disso, tá? Então, imagine o seguinte, eu fui lá, colhi o soja, fui com o meu caminhãozinho lá na Cocamar, entreguei lá na Cocamar. A Cocamar foi lá, vendi esse soja para a Cocamar, mas vendi soja. A Cocamar foi lá, pegou esse soja, espremeu e transformou num óleo de soja. O óleo, ele vai ser tributado, né? Agora, enquanto tiver eu transferindo isso, joguei para uma pessoa, para uma atacadista de soja, que foi lá e continuou com a moeda soja, não beneficiou esse produto, jogou para a Cocamar foi lá e fez um suco de soja. Esse produto ele vai ser tributado. Agora, enquanto ele estiver permeando sem o beneficiamento,
ele não ocorre a tributação, tá? Então, ele vai ocorrer, ou se eu vender para uma pessoa física, né, que daí perde o diferimento, ou a saída dele do estado do Paraná, tá? Então, quem fizer essa operação vai ficar encarregado do recolhimento do imposto. Mas eu, como sou produtor, e a maioria dos produtores ou entrega em cooperativas, dependendo em milho, em situações de ração, enfim, é mercado aqui interno, ele fica na figura do diferimento, tá? Então, aqueles 12% ali que a gente chegou de tabela nominal, devido ao nosso produto, a gente abaixou ele para 2,28. Dá uma alíquota bem mais interessante do que aquela da pessoa física que a gente falou no início, né? A gente fez o exemplo aqui dos 13 milhões, e agora a gente vai continuar nesse exercício, né? E vamos ver se a gente voltasse no tempo, esse produtor chegou aqui recolhendo aquele montante de 700 mil reais, né? E daí a gente apresentou para ele como se a gente tivesse voltado no tempo e aberto essa hold e tributasse dessa forma como a gente propôs, né? Então a gente chega num resultado bem mais atrativo, né? No quesito tributação, tá? Então aqui prática, até aqui a holding, tá? Ela vai ceder a terra para a pessoa física vai fazer toda a atividade rural, ela vai lá, vai plantar, vai colher e vai partilhar, por exemplo, ó, eu colhi 100 caixas de laranja, aí a gente fez um contrato de parceria, desses 100 caixas de laranja, 40% é da holding, os 60% é do CPF, tá? Só que só o CPF comprou produto, enfim, fez isso conforme o Estatuto da Terra que eu mencionei ali atrás. O resultado disso, tá? Então, por exemplo, expectativa de receita ali, a gente colocou ali 14 milhões, né? Desses 14 milhões, a expectativa desse produtor na laranja seria um lucro ali, aí logicamente esse lucro aí já não está descontado os maquinários, enfim, os investimentos que são necessários à atividade, tá? Seria um lucro fiscal ali da operação, tirando essas benfeitorias que ele vai realizar, tá? Mas esse aí seria um valor que ele estaria disponível para ele gastar, tá? Então, esses 5 milhões e 600, que é 40% da receita, né? A pessoa física partilhou com a holding. A holding vai tributar aquela alíquota que eu mencionei para vocês, né? 2,28%, tá? Então, 5 milhões e 600 vezes 2,28, a gente chega num imposto de 127 mil reais, tá? Então, pagamos 127 mil reais, morreu a nota ali dos 5 milhões e 600, tá? Só que tem uma outra receita ainda, que é a da pessoa física, né? Então, a pessoa física, ela ficou com 60% da produção, que corresponde a 8 milhões e 400 mil. Só que a pessoa física, ela tem todo o custo por trás disso, né? Então, por exemplo, ela teve o custo com agrotóxico, ela teve o pessoal que foi lá colher, ela teve o pessoal que pegou as laranjas e entregou no mercado, enfim, tem todo um custo por trás que fica concentrado no CPF. Uma vez que ele está concentrado no CPF, eu mostrei para vocês as duas modalidades de apuração do imposto na pessoa física, que é o simplificado, 20%, ou o completo, que é receita menos despesa, né? Então, aqui, se a gente fizer o exercício aqui, receita menos a despesa, fazer pelo método completo, né? A gente chega num lucro de 400 mil reais aqui. E ainda, na verdade, aqui era o pai, a mãe e um filho que faz a extração, é um condomínio rural lá, que faz a extração disso. Então, é declarado esses 8 milhões e 400 em 3 CPFs. Com isso, esses 400 mil reais de lucro, eu acabo absorvendo nos impostos de renda dele, aí enfim, o CPF tem a prerrogativa de colocar despesa com saúde, com instrução, uma série de deduções ali, que eu acabo isentando
esses 400 mil reais, né? Que daria ali 133 mil reais para cada CPF de resultado, tá? Então, no fritar dos ovos, aquele resultado de 700 mil reais que ele chegou aqui pagando, se a gente cria essa estrutura para ele, volta no tempo, né? E faz a tributação da forma como a gente estruturou, o resultado dele seria um pagamento de imposto de 127 mil reais, economia anual, né? Em relação a isso, 642 mil reais para os próximos 3 exercícios, na casa dos 2 milhões. Esse aqui, pessoal, é um caso prático, tá? Ele aconteceu, né? Logicamente, a gente não tem esse poder de voltar lá e voltar essa tributação, mas a gente consegue estruturar, e a partir de hoje, por exemplo, o agricultor, hoje, 12 de dezembro, ele fala assim, não, vamos em janeiro começar rodando isso, né? Que é o que aconteceu, ele consegue se beneficiar disso daqui para frente, né? Então, ele tem uma diminuição drástica disso. E, pô, 640 mil reais, né? É muito dinheiro para pagamento de imposto, que você iria pagar imposto e você traz para dentro da sua operação. Você consegue fazer muita coisa com 640 mil reais na sua fazenda. Você consegue, enfim, dar entrada numa irrigação, comprar um trator, comprar um implemento, enfim, consegue se aproveitar muito desse valor aí, que o nosso intuito é esse, é entregar um resultado bacana para o produtor. Isso aqui, às vezes o pessoal fala assim, 2% tem alguma coisa errada, mas está na mesa e utiliza-se as pessoas que têm informação, né, que são bem assessoradas. Hoje, os maiores grupos de soja, pessoal, a margem, enfim, tem milhares de holding, uma para cada fazenda ali, para fazer isso, porque o resultado ele é gigantesco, né? O resultado da operação ele é gigantesco, e a minha alíquota da pessoa física é 27,5%. Não compensa, é um efeito corrosivo o imposto traz para esse CPF, né? Então, compensa eu estar montando estruturas e fazendo essa operação rodar, tá? Dúvidas aqui, pessoal? Estou falando depressa, devagar, vocês vão, se tiver alguma dúvida, vão me questionando aí, tá bom? Fora, aqui a gente traz alguns benefícios que a holding traz, né? Quando a gente chega para um cliente e olha o imposto de renda dele, a gente olha todo um cenário, né? Às vezes, o produtor rural, ele olha assim e fala assim, não, legal isso aí, a holding vai me servir para eu pagar menos imposto da atividade rural. E beleza, ela vai servir para isso. Só que, em conjunto, né, a gente tem outros benefícios que a gente consegue entregar para esse empresário do campo, tá? Exemplo, planejamento sucessório, que é um tema que eu vou falar agora nos próximos slides ali. O planejamento sucessório, o que que é? É eu fazer o meu inventário em vida, é comum utilizar esse termo aí para o pessoal, que é eu transferir a propriedade dos meus bens imóveis, das minhas fazendas, dos meus ativos, para os meus herdeiros, né, para os meus filhos, para os meus netos, e me manter no controle da operação, né? Eu me resguardar dos direitos políticos, né? A caneta fica comigo, mas o patrimônio eu já passei, já paguei o imposto, e o imposto é menor do que pagaria no inventário, tá? Então, ela serve para o planejamento sucessório também, tá? Já vai estar ali aglutinado todo o patrimônio, a gente vai utilizar ali dentro, tá? Conjunto a isso, não é muito do feitio dos produtores rurais venderem terra, tá? Quando um produtor vem aqui para vender uma terra, ele assina a escritura de venda 8 horas da manhã, meio-dia ele está assinando uma de compra, que não é comum fazer isso. Ou ele vende para comprar outra, ou é uma pessoa que não é do business do agronegócio, que pegou uma terra ali, não sabe tocar e passa para um agricultor que vai comprar,
tá? Então, não é comum isso acontecer, o produtor vender. Mas, caso ele tenha a intenção de vender uma propriedade rural, eu consigo pagar muito menos imposto de renda sobre essa venda, tá? E porque assim, o valor das terras, geralmente ele é muito defasado, né? No imposto de renda, a gente mantém lá um custo histórico. É comum estar lá assim, uma propriedade que vale milhões, está lá por 100 mil reais. E que era o que realmente o produtor pagou lá há 15, 20 anos atrás, realmente ele pagou 100 mil reais naquela propriedade lá, que estava fechada ainda, não estava mecanizada, e ela está lá por um custo histórico de 100 mil reais. Agora, eu vou vender, ela está valendo 30 milhões. Eu vou pagar um ganho de capital gigantesco, 30 milhões menos 100 mil vezes 17, vezes 22%, entendeu? Então, é um caminhão de dinheiro que é pago sobre as vendas das terras, tá? Principalmente nesse cenário que eu passei. E com a figura da holding, a holding como proprietária do ativo ali, a gente tem muito mais benefício para entregar para esse cliente, tá? Então, a alíquota, ela chega a ser tão agressiva quanto os 27 contra os dois da atividade rural, tá? A gente consegue entregar muito benefício para a pessoa que quer vender a propriedade rural também, tá? É um dos casos de benefício aqui. Isso aqui. Agora aqui vamos falar um pouquinho da parte do planejamento sucessório, tá? Que é um dos galhos ali que a gente consegue aproveitar uma vez que a gente tem a figura da hold, tá? É, quando a gente vai fazer o planejamento sucessório, a gente sempre olha para o ITCMD. ITCMD, o que é o abençoado do ITCMD? É o Imposto Causa Morte Doação, tá? Então, fatalmente todo mundo aqui já passou por um processo de inventário, ou sabe, já ouviu falar de um processo de inventário, ou na família, ou um tio, ou o avô, veio a faltar e teve que fazer inventário, né? Para fazer esse inventário, é necessário recolher esse imposto, o ITCMD, para a Secretaria da Fazenda do Estado, tá? Então, exemplo, tá? Meu avô tinha uma propriedade de terra, ele faltou o meu pai para ingressar na matrícula, ele vai ter que fazer um inventário, vai ter que recolher o ITCMD para conseguir registrar e conseguir regularizar esse imóvel, tá? Então ele vai ter que pagar esse imposto, tá? Dentro da hold, eu comentei do inventário em vida, né? O que é isso? É eu colocar o imóvel dentro da holding, né? E eu fazer a transferência dessas cotas, né? Dessa empresa para os meus filhos. Então, eu estou com a propriedade do imóvel, né? Abri a holding, quem passa a ser dona dos imóveis é a holding, mas quem é dona da holding agora é meus filhos. Só que quem administra a holding sou eu, tá? Então, eu fico no controle da operação. Quem compra, quem vende, sou eu, né? Os filhos, apesar de deter 100% das cotas, que é o que a gente faz aqui, a gente doa 100% das cotas para os filhos, só que eles não conseguem tirar um extrato no banco, não conseguem comprar um carro, não conseguem financiar, não conseguem gastar o dinheiro, a não ser que for da minha vontade. Então, eu tenho o controle do CNPJ, eu que mando, eu que mando e desmando, tenho o poder da administração na empresa, tá? Mas para mim fazer isso, eu preciso recolher esse ITCMD, tá? O ITCMD, como eu mencionei, ele é um imposto estadual e a Constituição, ela traz uma prerrogativa. Ela fala assim, ó, é um imposto estadual, cada estado pode fazer a sua legislação, não pode isentar, não pode ser maior que 8. Então, cada estado tem o seu. Aqui no Paraná é 4%. Tá? Então, a gente paga 4% para recolher este imposto, tá? Para fazer essa operação. E está, deixa eu ver o próximo slide aqui, está
tramitando aí várias PLs, várias situações junto com a reforma, desse imposto aumentar, né? Ele ser mais agressivo, ele é 4% hoje, próprio Fernando Haddad, ele quer uma alíquota próxima de 20%, o Estado do Paraná já sinalizou que vai para 8%, na melhor das hipóteses vai para 8%, mas é uma situação que tem muito poder político, porque é o que eles querem, né, num futuro breve aí. Hoje esse imposto é estadual, quem ganha é só o Estado do Paraná, se eu vou recolher aqui no Estado do Paraná, né, se o imóvel está aqui. O que eles querem, por exemplo, numa alíquota de 20%, é o município que detém o imóvel ganhar uma parte e a federação ganhar uma parte, né? A União ganhar uma parte. Então, ele é um imposto, essa elevação desse imposto nessa modalidade, quando cair nessa modalidade, ele tende a ter muita força política, porque todo mundo vai levar um pedacinho. Hoje, só está com o Estado do Paraná pegando 4%. Mas aí, por exemplo, eu tenho 20%. Para ratear entre os três, né, fazer um rateio entre três, vai gerar uma força, né, uma fome de arrecadação pelos três lados. O município vai querer um pedacinho dele, a União vai querer um pedacinho dele, e o Estado não vai abrir mão dessa receita que ela já conta, né? Então, tende a ter muita força isso. Aí você fala, assim, 20% é muito, realmente é muito, mas quando a gente olha para o lado aqui, né, para os nossos países vizinhos, no Chile já é 21%, nos Estados Unidos é 40%, nos Estados Unidos você recompra a propriedade do Estado, né, você vai lá e faz a compra disso aí. Japão 55%, Alemanha 50%, enfim, a gente tem esse imposto é, muito mais elevado nos outros países, né? Apesar, enfim, tem os cenários políticos aí, não estou entrando nesse mérito, mas é só para a gente ver a quantidade, né, a elevação desse imposto em outros países, tá? Então, tende a ter muita força política. E o que o pessoal está fazendo esse recolhimento antecipado, né? Por enquanto, ainda dá para fazer esse planejamento, né? Uma janela que está se fechando, tá? Pagando 4%, né? Aqui é o principal benefício de fazer o planejamento sucessório através da holding, tá? Esse aqui é um caso real, tá? É um caso real que ele está sendo executado, está sendo recolhido esse imposto aqui, que a gente vai mencionar aqui para vocês o benefício de fazer isso dentro de um CNPJ, tá? A gente tem aqui o valor fiscal, né? Então, imagine o seguinte, tudo isso aqui, esses imóveis aqui, estava no meu CPF, estava tudo lá na minha declaração de imposto de renda. Minha declaração de imposto de renda estava lá 3.975. Só que como eu mencionei que é normal acontecer isso, lá atrás, exemplo, eu paguei 640 mil reais numa fazenda. Só que essa fazenda hoje, ela está valendo 48 milhões. O meu valor fiscal que eu paguei lá em 20 anos atrás correspondia a esse montante. Só que hoje, enfim, a terra está muito valorizada, né? Está muito bem valorizada nesse sentido, né? Ainda mais terras boas para plantio. Elas têm um valor agregado muito grande. E a Receita, ela quer parte dela na hora de fazer o inventário, né? Então, aqui a gente tem dois cenários. O valor fiscal, que era o meu custo histórico, que está no meu imposto de renda, tá? Então, se eu for lá no meu imposto de renda, ele vai estar lá assim, 3.975.000, tá? Só que, para mim vender isso, eu venderia, logicamente eu não vou vender pelo valor o custo que eu paguei, vai ser o valor de mercado. Para mim, aceitar vender isso, topar vender o meu patrimônio, eu quero 53 milhões. 53 milhões é o valor que vale o meu patrimônio. Então, tem um descolamento muito grande aqui de 3 milhões e 900 para 53 milhões, tá? E a Receita, se a gente não faz
esse tipo de situação, esse tipo de manobra e traz para dentro da holding, você vai, no inventário, nós vamos pagar 4% sobre 53 milhões. Vai ser avaliado esse patrimônio, tá? No planejamento sucessório através da holding, a gente tem a prerrogativa de pagar sobre o valor fiscal ainda, tá? Eu digo ainda porque ainda você pode escolher domicílio fiscal, ainda não subiu a alíquota, ainda não foi feito esse tipo de situação. É aquela história que eu falei que a janela está se fechando, tá? Então, para 2025, eu acredito que até o final de 2025, a gente já não consiga fazer mais esse tipo de situação, porque todos os estados vão estar na mesma situação e recolhendo o imposto sobre a forma de avaliação. Então, a gente não vai conseguir fazer mais isso, tá? Mas observa-se a diferença de recolhimento, tá? A gente paga 4% sobre as cotas, porque daí eu vou doar cotas, não vou doar um imóvel, né? A holding, ela vai ser proprietária dos imóveis, só que daí eu vou estar doando as cotas dela para meus filhos, tá? E se eu não faço isso, se eu não faço essa operação dentro da holding, eu acabo indo para um procedimento normal de inventário, né? Que daí no inventário eu não tenho ferramenta para trabalhar, eu não tenho nenhum tipo de válvula de escape para trabalhar, é aquele inventário ali, eu vou ter que fazer é, a escritura, vou ter que registrar aqui e vou pagar o 4% sobre a avaliação. Não tenho no que me palpar, no que segurar, de falando assim, não, eu vou doar cotas, eu não estou doando mais cotas, estou fazendo um inventário de um imóvel. A estrutura ela não estava rodando, ela não foi feita, né? Então, eu perco essa oportunidade de pagar 4% sobre o valor fiscal. E eu vou para pagar 4% sobre o valor de avaliação, tá? Então, dá uma diferença gigantesca aqui. Para esse cliente, se ele falta nesse meio do caminho ou lá na frente, né? Aqui a gente ainda está falando de 4% só sobre a avaliação. Agora, sim, imagine o seguinte, esse imposto foi para 8. Esses 2 milhões que ele pagaria no inventário, vai pagar 4. Imagine se vai para 20%, como é as notícias ali e o desejo do ministro da Fazenda hoje, tá? Quanto que não é necessário? Você literalmente tem que vender parte do patrimônio para regularizar ele, senão dificilmente, por exemplo, uma pessoa que tem 53 milhões de patrimônio efetivo, ela vai ter 2 milhões em caixa aplicado no banco. Difícil, muito difícil disso acontecer. Ela vai ter um dinheiro aplicado, vai ter um valor assim, só que ela está imobilizando, ela está comprando, ela está fazendo as situações ali. Em liquidez, é difícil, né? E o imposto, se você ainda não paga na hora, 10, 20% de aumento do ITCMD, tá? Então, é muito agressivo no momento da dor ali, no momento de você fazer o inventário sem ter feito isso aqui antes, tá? Então, a gente tem essa janela que está se fechando, essa oportunidade para fazer isso aqui ainda, tá? Então, é muito interessante. Nesse caso aqui, literalmente a pessoa economizou 2 milhões. Em vez de pagar 2 milhões e 140, pagou 160 mil reais, tá? Sobre esse patrimônio aqui. Aqui, enfim, são as situações aqui da PL, de projeto de lei, de desejos do ministro da Fazenda em aumentar essa alíquota, tá? Essa alíquota ela vai aumentar em 2025, tá? A gente, aqui no Paraná, já foi colocado, já foi tirado da Câmara aí, então a gente está nessa expectativa aí, mas vai aumentar. Então, é uma janela, volto a dizer, que está se fechando, tá? Aqui eu já falei. E muitas pessoas, elas fazem isso aqui, esse planejamento sucessório, de forma equivocada, tá? Equivocado no seguinte sentido, tá? O caminho correto para a gente fazer isso e estar no controle da operação, né? Aquilo que eu falei, né? E muitos
produtores têm um preconceito sobre, falando assim, ó, você vai doar o determinado bem, você vai determinar as cotas da sociedade. Por quê? Era comum antigamente o pessoal falando assim, ó, tinha um avô, tinha um conhecido que doou para o filho deixou o pai às mínguas, não quer mais saber do pai, o pai ficou sem nada, tá? Isso, feito da forma correta, colocou dentro da holding, doou as cotas, reservou os usufrutos, direitos políticos, fica para o pai de forma vitalícia, não tem como isso acontecer, fazendo da forma correta. Porque, apesar do herdeiro ter 100% do capital, 100% ele de ter 100% da propriedade do capital, quem manda na sociedade não é ele, é o pai, tá? Então, ele que aloca os recursos, o pai que aloca os recursos, se ele quiser vender uma propriedade, ele vende, se ele quiser comprar uma propriedade com o dinheiro que está ali na holding, ele compra, tá? Então, fazendo isso da forma correta, não tem essa preocupação, não tem esse preconceito, tá? Então, isso que a gente deixa bem claro nas apresentações que a gente faz aqui, tá? Então, ele vai doar, mas ele não vai deixar de estar no controle daqueles bens ali, tá? Porém, tem o caminho que o pessoal insiste em fazer, né? Que é fazer da forma equivocada, da forma que não está justa com a legislação, tá? E em São Paulo, né, a Secretaria da Fazenda de São Paulo já deflagrou várias operações nesse sentido aqui, que é, ao invés de você doar as cotas, você vai lá e frauda um contrato de compra e venda com o seu filho. Fala assim, ó, as cotas eram 3 milhões ali, eu vou lá e falo que eu vendi para o meu filho, para ele pagar 3 milhões para mim, é, e eu transfiro a hold para ele. Está errado, tá? Não tem a comprovação do pagamento, né? O filho não pagou 3 milhões e 900 para o pai. E ainda se tivesse a comprovação, se o pai tivesse vendido essas cotas para o filho, né? Cai no segundo item ali, venda de cotas entre familiares com valor menor ao valor de mercado. Lembra que eu falei que, por exemplo, deixa eu voltar até aqui na avaliação, o patrimônio era de 3 milhões, só que se eu for vender isso para a mercado, o valor seria 53, não seria 3 milhões e 900. É, não é correto eu vender uma Ferrari por um valor de um Fusca, né? Que é o que aconteceu aqui, né? Então, Receita Estadual de São Paulo tem pegado essas operações e falou, não, isso aí que você está fazendo é uma doação para o seu filho. Vou pagar, vou cobrar ITCMD sobre isso, tá? E a outra situação é venda de cotas com valores reais, ou seja, era 3 milhões e 900, mas vale 50 milhões. Eu coloco lá no contrato, ó, estou vendendo por 50 milhões, só que o meu filho não me pagou 50 milhões. Não tem comprovação, não tem transferência bancária, não tem contrapartida disso. A Receita entende isso como uma doação, tá? Então, ela quer cobrar o ITCMD do pessoal. E São Paulo, ele sempre é uma escola para os outros estados. O que a Receita de São Paulo faz, os estados, principalmente Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, ele vem na bota e faz a mesma situação, tá? Então, isso tende a acontecer bastante, fazer essas operações dentro desse CNPJ e dessa forma equivocada, tá? Fora que no ponto 1 e 2 ali, imagina o seguinte, eu falei, né, que da forma correta não tem risco de eu perder o controle da administração. Agora, imagina o seguinte, eu fui lá e fiz um contrato de compra e venda com meu filho. Eu fui lá e vendi o patrimônio para ele. O patrimônio é dele. Se ele quiser, amanhã ou depois, ele dar tchau para mim e gastar o patrimônio da forma como ele bem entender, não tem o que eu fazer, que eu fui lá e assinei o meu contrato de compra e venda, passando a propriedade para ele, passando o CNPJ para ele. Então, o CNPJ é dele, ele faz o que ele quiser, né? Diferente do cenário 1, que eu falei que é o correto, que é o que é feito aqui, e é uma diferença
Em relação ao patrimônio, gente, muito pequena, tá? A gente, por exemplo, assim, ao invés, lógico, aqui não pagaria nada num contrato de compra e venda, mas num patrimônio de 53 milhões, a gente pagar 160 mil de imposto e ter essa situação economizando ainda 2 milhões de reais, compensa muito você andar na linha e fazer o correto, né? Às vezes a gente faz isso e acaba o molho sendo mais caro que o peixe. Aí vem a receita avalia, vem um filho, às vezes, com o patrimônio na mão, era de uma forma, e acontece isso, infelizmente, ele com o patrimônio na mão, ele é outra pessoa, né? Então, às vezes, o barato sai muito, muito mais caro, tá? Então, esses são os cenários que a gente tem disponível para fazer. A ferramenta holding, ela consegue fazer essas situações. Planejamento sucessório, tributação para o agro, tá? Tributação para o agro, principalmente, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas se eu abrir a holding, eu vou ter que doar. Não necessariamente você tem que doar. A gente indica você doar. Mas, por exemplo, você é novo, você, enfim, tem um patrimônio ali de rural e quer somente utilizar o benefício da tributação do agro, sem problema nenhum, está fazendo o melhor negócio. Agora, você tem outros conjuntos de benefícios que você consegue juntar na sua estrutura, né? Que eu comentei ali, que é a apuração, no caso da venda, que não é comum, mas é, a gente tem benefício, tá? Planejamento sucessório, tributação do agro e a venda de ativos. Tudo isso, ela é mais vantajosa dentro de um CNPJ do que dentro de um CPF. Então, pessoal, esse era o que eu tinha colocado aí, que eu tinha preparado para vocês. É, Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, alguma situação que queira voltar lá, sem problema nenhum, a gente bate um papo aqui agora sobre qualquer pergunta que vocês tiverem, se for alguma situação aí que gerou alguma dúvida, agora é a hora. Tá aí, Tânia também, se quiser dar uma palavrinha, Tamires, do pessoal do comercial. Joyce, Adriana, como vocês trabalham com operações em outros estados e outras linhas de produto também, sintam-se à vontade de fazer assim perguntas para o André, porque ele tem assim uma experiência bem vasta aí dentro de outros estados, tá? Oi, Tânia. É que aqui a gente acaba ficando mais com a parte da agroindústria, né, e não do produtor. Foi muito válido, assim, para abrir nossa mente, até com relação a alguns questionamentos, às vezes, que os produtores fazem para a gente. Só que no nosso caso, cabe mais a parte da pessoa jurídica mesmo, né, dos outros estados. Entendi. Entendi. Ah, ok, perfeito. Bom, maravilha, André, agradeço por compartilhar com a gente essa temática tão relevante, né? As oportunidades estão aí para quem busca e para quem está atento para aproveitar. E o que você nos apresentou agora não deixa de ser uma oportunidade de proteção e principalmente de economia. Então, assim, agradeço. Também gostaria de agradecer a participação de todos, que sem dúvida deram um passo à frente em busca de conhecimento. E nós, da Economic Consultoria, deixamos claro que ficamos à disposição para assinar qualquer dúvida ou evoluir para um diagnóstico personalizado sobre a operação de cada um aqui. Lembrando que a gente analisa e aponta as oportunidades personalizadas, tá? Para cada um sem nenhum custo. Bom, é isso, pessoal. Obrigada a todos e acredito que até a próxima. Valeu, gente. Um abraço, até mais. Bom dia para vocês. Bom dia a todos, aproveitando, desejando aí um feliz Natal e um ano muito iluminado e cheio de propósito para todos, tá bom?